Oi, oi, meu povo, quanto tempo, né? Final do ano chegando, renovando então aqui os votos no YouTube com vocês. Para falar sobre dezembro. Dezembro tá chegando. Que dezembro traz o quê? Traz essa renovação, né, desses pensamentos, o que eu fui, o que eu deveria ter sido e por aí vai. Traz uma melancolia, porque dezembro é sobre isso que foi que eu fiz, né? Final do ano chegando. E eu quero conversar com vocês hoje sobre essa melancolia à luz da psicanálise lacaniana, à luz da psicanálise freudiana, né? Hoje nós vamos usar então os seminários 7, 10 e 11, tá? Para conversarmos, para fundamentar então essa nossa conversa aqui sobre dezembro, né? Dezembro então ele chega na nossa vida muito como um espelho simbólico todo ano, né? Quando chega dezembro, algo se move silenciosamente no nosso inconsciente coletivo, né? É o mês do fechamento, é o mês da contabilização, é o mês que a gente para pensar. E não é coincidência, então, que tantas pessoas experimentam tristeza, angústia, sensação de fracasso, vazio nessa época, né? Dezembro não é apenas um espelho simbólico, onde o sujeito se vê diante daquela pergunta lacaniana que particularmente eu adoro, que é, que foi? Né? O que queres de mim até aqui? O que você quer de você? É o ponto que a função do ideal e do eu, eles se misturam, né? O conceito freudiano, depois desenvolvido por Lacan, ele revela muito isso, é a fase mais cruel. Dezembro, então, pessoal, ele traz à tona aquilo que Lacan chamaria de ponto de falta. Aquilo que falta, ponto de falta. O que falta? Né? É o abismo entre o sujeito que é, né? E o sujeito que ele acredita ser. Ou melhor, o sujeito que ele deveria ser, o que ele gostaria de ser, o ideal, né? Aquilo que ele é e a idealização de quem ele gostaria de ser. A depressão, então, muitas vezes ela acontece. Chegou aqui para dar boas-vindas aos coleguinhas, né? A depressão, então, ela acontece como uma experiência do ser. Nós vamos encontrar isso no seminário 10, que trabalha sobre a angústia, né? Lacan, então, ele nos ensina no seminário 10 que a depressão, ele não é apenas uma queda de humor. Não é. Mas é um colapso do desejo. Não é uma tristeza por algo que se perdeu, mas por algo que nunca se alcançou. O depressivo, então, ele diz, Lacan, não está sem energia, não é que ele está sem energia, ele está sem causa, né? Ele está sem causa, desligado do que lhe sustenta o seu desejo, sabe? A depressão, então, a tristeza, não é uma acusação do sujeito contra si mesmo, de não ter sido à altura do próprio ideal. Ele é a perda do próprio desejo, e muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso desejo. Perceba como é confuso, né? E aí traz o que? Traz a angústia. O mês de dezembro, pessoal, ele acusa, né? Traz essa acusação, essa identificação de quem você é, quem você gostaria que você de ser. E tem também, nós estamos inseridos em uma sociedade capitalista. E essa lógica capitalista contemporânea, ela acelera essa ideia imagética, comparativa do que o outro é, de quem sou, de quem eu gostaria de ser, do que não banco ser, né? Então faz do sujeito um objeto falho diante do grande outro, né? Que exige o sucesso, exige felicidade, exige plenitude, existe uma produtividade contínua dentro desse sistema capitalista de produção. Temos as redes sociais, né? E o gozo imaginário, porque a gente idealiza aquilo que a gente gostaria de ser e muitas vezes não consegue. E Lacan traz esse imaginário do campo da imagem, do parecer, do narcisismo, que as redes sociais, elas alimentam, né? As redes sociais, então, ela se torna o grande palco do eu idealizado. Aquele eu, repito, que eu gostaria de ser, a ideia de quem eu gostaria de ser. O eu bem sucedido, o eu bem feliz. E dezembro chega nesse momento para dizer, e aí, filho? E aí, filha? És quem gostaria de ser?
conseguiu ser quem gostaria de ser, conseguiu ser quem você um dia idealizou ser, e junto com dezembro, então, chega essa angústia, né? Essa angústia do ser que traz, eu sou feliz, eu sou magro, eu sou magra, eu sou viajada, eu sou vencedora, eu sou amada, eu sou brilhante, eu sou... Às vezes a resposta é negativa, né? E esse eu, que nunca é o real, nunca é o real, é sempre um eu imaginário, né? Sempre esse que perde, é a imagem que sempre é mais bela do que o ser, né? O que vimos em dezembro, então, né? Pessoas comparando seus bastidores com os palcos iluminados do outro, um espetáculo de gozo, como Lacan então chamaria de uma vitrine onde todos mostram o que tem ou fingem que tem. O pouco, né, que mostram o que falta, essa comparação que a gente vive uma comparação constante, ativa, né, do mecanismo lacaniano, que traz uma castração simbólica, fazendo com que o sujeito, então, ele sinta falta a algo essencial. Nos outros nada falta, mas em mim falta, e aí vem o que? A melancolia. A melancolia, né? O imperativo moderno, goze, faça. Nós, então, podemos pensar, né? Sobre essa ideia de faça, mas tem condições de fazer, é aquilo que você realmente quer, é o seu desejo. Muitas vezes a gente está também bancando o desejo do outro. Complexo, né? Se antes, então, temos um mandamento que era o que? Trabalhe. Hoje o superego diz o quê? Goze, seja feliz, mostre que está vivendo intensamente nas redes sociais. Esse imperativo, gente, ele é devastador. Sabe por quê? Porque ninguém consegue gozar o tempo todo. Ninguém, eu vou repetir, consegue gozar o tempo todo, porque a vida, ela é humana. E a vida sendo humana, ela é cheia de falhas, ela é cheia de pausas, de luto, de frustração, de silêncio, de não acontecimentos. Coisas que a gente idealiza acontecer e não acontece. Mas a cultura, ela nos proíbe, né? De não estar bem, de não estar gozando. Tem que estar bem, tem que estar sempre bem. E quando o sujeito não consegue gozar, ele faz o quê? Ele se culpa. Quando não consegue ficar feliz, ele faz o quê? Ele se culpa. Quando não consegue corresponder a um ideal imaginário, então ele se culpa. E assim nasce a depressão, a tristeza, a melancolia moderna, que não é mais da perda concreta, mas da perda de si no espelho do outro. Né? Você bancar aquilo que o outro idealiza que você fosse, e muitas vezes não é nem o que você gostaria de ser. Vem dezembro, chega dezembro. Dezembro chega então como um luto ideal. Dezembro é o mês onde o sujeito, então, ele percebe que o ano não foi o que ele imaginou, não foi o que ele idealizou, não foi o que ele postou, né? Não foi o que sobrou, não foi o que sonhou, não foi o que o outro exigiu que ele fosse. E aí surge então essa melancolia, né? E com ela, eu lembro que Freud poderia chamar de autorrecriminação. O sujeito se trata como um objeto inútil, um ser inútil, indigno e inadequado. Em vez de elaborar o luto, ele se transforma em culpa. Ele é a própria culpa, a melancolia e o luto. Então eles se encontram como objetos na vida desse sujeito para fazer o quê? Para ele chorar, para ele pensar sobre aquilo que ele não foi. E aí nasce a angústia, né? Qual seria a saída, então, né? Uma saída lacaniana para a gente conseguir elaborar sobre esse mês de dezembro e sobre todas as questões, né? Penso eu que o desejo, ele é ideal. Isso Lacan está sempre nos lembrando. A depressão, então, ele é o efeito do desejo barrado. Não se cura a depressão com coaching, tá? Ou com frases motivacionais, é bom deixar bem claro, ou com comparações. A promessa da felicidade cura-se, então, com a reconexão do desejo, do próprio desejo, com a recuperação de uma pergunta simples e radical de você para com você mesmo. Qual é a pergunta, então? O que eu quero? O que eu quero?
e não o que esperam de mim, o que eu quero de mim e não o que esperam de mim. O sujeito, então, pessoal, só se reergue quando pode suportar a própria falta. Percebe? Quando percebe que então ele não nasceu para ser completo, até porque somos seres faltantes, somos seres imperfeitos, né? Perfeitos na nossa imperfeição, plenos para desejar, né? Essa é que é o bacana da vida, é você desejar, porque é isso que move, é isso que traz a pulsão no sentido de fluir. Você deseja, então você se movimenta em seguimento àquele seu desejo. E é isso que faz a vida, né? Você vai desejar, você vai buscar, e é esse desejo que também traz a falta. Então, para a gente concluir aqui o nosso vídeo, que já está ficando bem comprido, né? A gente pode pensar em deixar cair esse ideal e sustentar um dezembro real, né? Um dezembro que não adoece, porque o mês de dezembro, em que o sujeito tenta se medir com a régua do outro, é um dezembro devastador, eu poderia utilizar essa palavra, esse significante, né? Devastador na condição do ser. E a psicanálise, ela nos ensina, então, a desmontar esse espelho, né? E você a suportar não ser tudo, a habitar na sua incompletude, a fazer laços com a falta, não com o ideal, mas com a falta, com o real. O bom encontro do sujeito não é a felicidade, mas é o seu desejo, encontrar o seu desejo, buscar o seu desejo e realizar esse desejo. Enquanto houver desejo, há vida e há movimento, né? Uma frase que eu quero deixar aqui para dezembro é: desejar é existir. Desejar é você existir, desejar é você se manter vivo, é você se manter em movimento, né? O movimento daquilo que lhe falta. Essa é que é o meu desejo para você, então, em dezembro, é você se manifestar para aquilo que falta. O que falta? Corra atrás, banque seu desejo e busque, então, a realização desse seu desejo, tá bom? Sem essa comparação, sem esse sofrimento, sem essa angústia, entendendo que o que falta, então eu vou buscar o que falta, tá? E não vivendo esse ideal do grande outro. Viva o seu ideal, o que você quer, que eu vou ir, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Vem cá, Salim, dá o beijo e o abraço do povo. É, o beijo e o abraço do povo, fala com o povo. Fala tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Janeiro tá chegando, né? Dá tchau pro pessoal, dá. Tchau. Faz assim, faz. Tchau. Até a próxima.